pessoal, bem-vindos ao Redcast, o podcast de cibersegurança da Red Belt Security. Meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Belt Security e comigo aqui o Eduardo Lopes, diretor de tecnologia e inovação, que fará toda a moderação dos episódios junto comigo. Boa tarde, Eduardo. Fala, Gustavo, boa tarde, obrigado. Bom, gente, primeiramente, nossa ideia aqui desse Redcast é trazemos novidades, trazemos informações sobre produtos, soluções, inovações do mercado e, claro, sempre trazendo a nossos convidados para interagir com a gente sobre esses assuntos. Show de bola, pessoal. Então hoje a gente está no segundo episódio, tá, da série Como Construir um Orçamento Adequado para a Cibersegurança e teremos aqui os convidados, Alex Rhodes, da Macro Atacadista, CSO da Macro Atacadista, e o Caio Arnaz, da Robert Half. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, pessoal. Prazer. Boa tarde, Alex. Vamos lá, pessoal. E hoje eles vão discutir com a gente como definir as prioridades da área de segurança da informação de acordo com o seu orçamento. Então a gente fala bastante, a gente vai falar bastante nesses episódios sobre os três pilares, que a Red Belt entende aqui, que são pessoas, processos e produtos, Então, quando a gente fala de produtos, a gente vai estar falando bastante de tecnologia. Então, o Alex vai conseguir trazer aí pra gente um pouquinho da experiência, Alex? De como construir aí esse orçamento, o que você se preocupa, o que os CSOs têm que se preocupar aí no primeiro momento em relação a produtos, tecnologias. E, obviamente, a gente entende que o problema de segurança não é só de TI. Então, a gente traz na mesa aqui hoje um pilar muito importante, que são as pessoas. Tá? Então, o Caio está aqui hoje para poder ajudar a gente a falar um pouquinho aí dos desafios de recrutamento, seleção e principalmente também quando a gente fala de retenção de talentos, Então a gente vai falar bastante sobre isso. Alex, gostaria de se apresentar rapidamente para o pessoal que está nos ouvindo? Claro, obrigado, Gustavo. Alex Rhodes, atualmente sou CSO do Macro Atacadista, tenho 25 anos de experiência na área de TI, 15 anos na área de segurança da informação. Atualmente à frente do Macro, com atuação nos países de Brasil, Argentina, Colômbia, Peru e Venezuela. É um desafio aí bastante grande e vamos lá. Show, combinadíssimo. Caio, apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da Robert Half, o que vocês têm feito no mercado? Bom, meu nome é Caio Arnaz, eu trabalho na Robert Half já desde 2008, são 11 anos, os últimos anos dedicados também à área de tecnologia, com a linha de alocação de profissionais dentro dessa área. Na verdade, a empresa tem dois segmentos de negócio, um deles só o recrutamento e seleção, a outra a alocação de profissionais para projetos, a qual eu dirijo duas das três áreas de especialização. E vai ser um prazer trocar informações aqui com vocês sobre o que a gente tem encontrado no mercado. Show de bola, meus amigos. Eduardo, quer fazer mais algum comentário? Não, estou só ansioso aqui para a gente entrar nessas pautas que vão ser informações extremamente úteis, desde quando a gente fala de pessoas a produtos que vão dar para abranger bastante essas informações. Show de bola. Pessoal, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que para ajudar a gente a iniciar essa discussão, tá? Eu acho que o Alex deve passar por essa pergunta que não deve sair da cabeça dele no dia a dia, Que como está a segurança na minha empresa agora, Então, assim, Alex, a gente entende, obviamente, a gente vai falar aqui muito sobre o avanço dos incidentes, das ameaças, a questão da tecnologia que vem cada vez mais acelerando nesses pontos. E a gente vai falar bastante também da questão de falta de mão de obra, a questão da dificuldade de encontrar pessoas preparadas, qualificadas. Queria que você contasse um pouquinho da sua experiência na criação, literalmente, de para onde começar, Onde o CSO deve se preocupar. Agora a gente sabe que vai sair muita coisa sobre legislação, a gente vai falar de um episódio lá na frente sobre os impactos na legislação, a gente vai falar um pouquinho lá na frente de tecnologias disruptivas, mas para quem está começando ali, o que tem que se preocupar, Qual que é a sua visão em relação à estruturação aí de uma área de cibersegurança nas empresas? Então, Gustavo, eu entendo que é importante começar tendo em vista o contexto da empresa, a natureza da empresa, o segmento que ela está inserido, e é importante ter uma visão das ferramentas de base, Começando a falar primeiro aí de processos, pessoas e tecnologias ou ferramentas, de começar a falar das ferramentas. Hoje em dia, quando a gente fala de segurança da informação, me vem muito à cabeça a questão de uma ferramenta que seja estruturante. Eu penso, por exemplo, no SIEM, que é o Security Incident Event Manager. Existem diversos fabricantes no mercado que é
através dele que você vai conseguir consumir os eventos que vai acontecer em todo o seu ambiente de TI. Né? Então, acontece milhões de eventos aí, todo segundo, toda hora, e o CIEM é a ferramenta que vai permitir que você coordene, que você comece a conseguir visualizar o que está acontecendo dentro da sua estrutura. Né? Então o CIEM é hoje em dia uma das ferramentas mais importantes, seja ele uma ferramenta instalada on-premises, como a gente fala no ambiente da sua empresa, ou esteja na nuvem, esteja na mão de um fornecedor de serviços, é uma das ferramentas mais importantes. Né? Então a gente tem que pensar o investimento em ferramentas, o licenciamento, as pessoas que vão operar essas ferramentas, todo o ambiente para poder suportar essas ferramentas. Então você tem diversos modelos de investimento, você tem modelos em CAPEX, que são investimentos mais pontuais de capital, você tem investimentos em OPEX, que são operacionais, que é o modelo mais adotado atualmente, que você faz como se fosse uma assinatura do serviço, você paga mensalmente. Então é importante ter em vista a cobertura, como você vai conseguir visualizar todos esses eventos no seu ambiente e conseguir trazer isso, fazer uma orquestração, conseguir enxergar realmente o que está acontecendo no seu ambiente. Então é bastante importante começar esse trabalho pensando em camadas de proteção. Né? Você tem um conceito aí de Deep Security, que você vai colocando camadas de proteção. Uma dessas camadas justamente é provida pela visibilidade do seu ambiente, e aí vem o papel do CIEM. Né? Então eu começaria aí pela parte de ferramentas e aí iria montando com a parte de processos e também de pessoas, né? Para compor o budget de segurança como um todo. Alex, eu acho que você comentou algo extremamente interessante, né? Quando a gente fala de algo de correlacionamento, coletor de eventos e até da orquestração. Você está ali diretamente utilizando tecnologias para reduzir a quantidade de informações que são geradas e realmente mostrar aquilo que é interessante, né? Para um time operar isso daí. E aí quando a gente menciona dessas tecnologias, nós entendemos que há uma grande necessidade da implantação dela e da customização. Né? E quando nós falamos de customização, quando nós falamos dessa operação, qual que é a dificuldade hoje de você realmente encontrar pessoas para isso, encontrar profissionais focados nesse tipo de tecnologia e até profissionais focados nesses eventos, nesses alarmes que são gerados dentro do seu ambiente? Como que você lida com isso hoje no dia a dia? Verdade, Eduardo. Não está fácil conseguir combinar a ferramenta correta, a tecnologia correta com os profissionais que sabem operar essa ferramenta. O mercado está numa situação extremamente curiosa, ao mesmo tempo que você tem inúmeras vagas dentro da área de tecnologia, dentro da área de segurança da informação, você tem uma falta de profissionais e você tem ao mesmo tempo muitas pessoas procurando uma colocação. Né? Então em algum lugar está descasado. Né? Ou você tem um profissional com experiência, mas ele não tem a qualificação. Né? O profissional, ele falta uma certificação, ele falta uma parte de idioma, falar um inglês, falar um espanhol, quando você fala de empresas multinacionais. Ou você tem o profissional que tem essa qualificação, mas ele realmente não tem uma bagagem. Né? Ele nunca viveu aquilo, né? Nunca operou efetivamente em um ambiente de um centro de monitoramento de segurança que nós chamamos popularmente de SOC. Né? Então a gente tem bastante carência desse profissional. Não é um desafio trivial, é um desafio que nós focamos diariamente como gestores da área de segurança da informação e tecnologia da informação para poder suprir essa demanda. E nós vemos também que esse problema atinge até mesmo os fornecedores que são especializados nessa tecnologia. Então eu compartilho aqui a minha preocupação como consumidor final, vamos dizer assim, dessas tecnologias com as empresas que estão sendo os fornecedores desses serviços e dessas tecnologias. Com certeza. Não tá simples. Com certeza. Eu acho que o Caio pode ajudar a gente um pouquinho, conectando aqui nesse assunto pessoas. Caio, quais são os desafios que você tem visto das empresas, não só as empresas provedoras de serviço, mas também a empresa lá na frente, né? Foi o que você comentou, é uma das linhas de serviço da Robert Half. Então, realocação desses profissionais, enfim. O que você tem visto no mercado? Acho que um ponto que o Alex comentou aqui tem muita vaga, tem muita gente procurando e a gente está conseguindo contratar pouco. Qual que onde essa equação não está fechando? Só concordo muito com o que o Alex disse.
E com o ponto levantado aqui pela mesa. E assim, gente, é uma coisa que até um pouco não faz muito sentido, né? A quantidade de gente procurando emprego e a quantidade de posições em aberto. Mas isso é uma coisa que a gente tem visto muito forte dentro do mercado especificamente de tecnologia. A gente está falando bastante aqui de segurança, mas isso abrange múltiplas áreas dentro do mercado de tecnologia, não só segurança, mas na parte de desenvolvimento, na parte de gestão de projetos, como analistas de negócios também, e aí por diante. E só complementando um ponto que o Alex estava colocando, às vezes você tem uma pessoa querendo a vaga, mas não está qualificada, você não consegue, o profissional está qualificado, mas falta inglês, falta alguma coisa, e a gente algumas vezes também tem um problema da parte comportamental do profissional, né? Às vezes o profissional é bom, conhece do CIEM ou de uma das ferramentas de CIEM, tem um bom inglês, mas ninguém consegue trabalhar ao lado desse profissional, né? Assim, às vezes juntar todas essas características numa pessoa só está bem difícil. E quando isso acontece, o que a gente tem visto é um acréscimo significativo na remuneração desses profissionais. Quando ele consegue juntar todas essas características, a remuneração do profissional dispara. Eu conversei 4, 5 semanas atrás com um profissional, eu juro para vocês, jovem como 24, 25 anos de idade, menino bom, uma boa bagagem já de segurança, começou a trabalhar cedo, tudo bem, começou a trabalhar ali com seus 17, 18 anos, então já tinha aí algum tempinho de experiência, uma bela de uma postura, uma alta capacidade de comunicação, mas ele já estava ganhando 12 mil reais. Assim, para alguém de 24 anos, eu não sei vocês. Nossa, a época não era assim, não. Mas eu que pena. Sem chance. Não tava longe disso, aliás. Não era um pouco longe, era bem longe. Mas assim, o que a gente tem visto no mercado é como todas essas características tá cada vez mais difícil de encontrar dentro de uma pessoa só. Os que conseguem isso, a remuneração acaba explodindo, gente. Exatamente. Eu tenho uma Aquece pergunta bastante o mercado. Exato. Gustavo, tem uma pergunta aqui pro Caio, continuando. Há uns tempos atrás, nós participamos de alguns painéis onde era referente a apagão na área. Deixa eu te interromper, Claro. só para colocar um ponto ainda sobre esse negócio. E ainda assim ele foi lá fazer entrevista, né? E foi ainda. Só ressaltando. E a motivação dele, e aí falando sobre retenção, como o Gustavo estava pontuando aqui, ele estava descontente porque a empresa em que eles estavam, não descontente, né, mas assim, ele falou, poxa, eu sinto que as sugestões que eu estou colocando para os donos da empresa, que era uma empresa familiar, não estão sendo aplicadas. Eu não quero ficar num ambiente em que eu falo, tento, bato e dou murro em ponta de faca. Eu quero que o negócio ande, quero que o negócio evolua, quero ver as minhas ideias, o que eu estou falando para a empresa fazer, ser feito. Acho que esse é um dos principais desafios da geração. Conseguir fazer parte aí da transformação das empresas. Aí é um ponto, só volto para você já, Eduardo, com a próxima pergunta, mas Alex, acho que você pode ajudar a gente bastante. A gente estava conversando no outro fórum sobre as requisições aí no momento de criar uma equipe, né, construir uma equipe internamente. A gente estava falando que antigamente era muito mais preocupado o que eu vou trabalhar, qual é a tecnologia, enfim, hoje não, já tem algumas perguntas diferentes, né? Qual é o horário, é flexível, eu posso trabalhar de bermuda, eu posso trabalhar de camiseta, enfim. Você sente isso na prática, na hora de estruturar uma equipe de cibersegurança? Com certeza, Gustavo. Eu estava compartilhando um pouco da minha experiência com o pessoal aqui da mesa antes de nós começarmos. Duas perguntas, na verdade, são recorrentes nas entrevistas que eu tenho feito para preencher as vagas no meu time. A primeira pergunta seria o dress code, né? O código de vestimenta, ele é flexível, né? Se ele é flexível, se a pessoa pode vir mais à vontade, não somente na sexta-feira, que seria o famoso Casual Friday, como nos outros dias, né? E também isso aí abrange também a questão da aparência e do gosto do estético da pessoa, e a pessoa ter uma barba maior, ter tatuagem, ter piercing, né? Isso tudo ser permitido dentro do ambiente corporativo, não causar mais estranhamento como causou no passado. E a segunda questão muito, muito importante também que o pessoal traz
nas nossas entrevistas é a questão do horário flexível, né? O horário flexível combinado com a possibilidade de se fazer um home office, né? Então o pessoal realmente está fugindo bastante de ter um horário muito rígido, né? Sempre tem que entrar 8 ou 9 horas da manhã, ir embora 5 e 6, para poder ter um pouco de flexibilidade, tanto para combinar com a vida pessoal dela também, para fugir um pouco do trânsito, e também, claro, cada vez mais o home office, né? Pelo menos uma vez por semana a pessoa tem a opção de fazer um home office se as demandas permitirem, para a pessoa poder cuidar um pouco da vida pessoal, um dia menos no trânsito, né? Ter um pouco mais de qualidade de vida. Então isso realmente tem sido muito recorrente, eu não vejo isso mudando, eu vejo isso só aumentando. Que é um desafio aí, né? Pra gente, Sim. como consultoria, também isso é um desafio. E quando a gente, não só pra gente como consultoria, mas quando a gente fala do mercado de cibersegurança, é um desafio. Então a gente conseguir conciliar horários, turnos, enfim, tem um desafio. Outro lado também em relação à tecnologia. Caio, só para complementar esses pontos que o Alex comentou, são pontos em que o pessoal está abordando nas entrevistas, vem perguntando para vocês, perfil de empresa e tudo mais, ou a gente fala que tem muita vaga e tem muita gente também desempregada, né, no Brasil hoje. Isso é um ponto determinante. Você já viu pessoas aí, enfim, declinarem posições por... Olha, eu não gostei do perfil da empresa, não bate com os meus valores. A gente fala muito hoje de valores, né? As pessoas estarem conectadas com os valores das empresas, mas no caminho contrário, isso também é levado em consideração pelo candidato? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. O ponto que o Alex comentou é fantástico. E imagino eu lógico que vocês conhecem muito mais da própria cibersegurança em si, mas essa demanda por home office não é só do profissional de tecnologia, é também o financeiro, o vendas muitas vezes já era, mas é o profissional do planejamento, é o pessoal de compras e aí por diante, o que de certa maneira também aumenta o risco, né? Porque ele está acessando de um local remoto a rede da empresa, então sem dúvida nenhuma eleva a preocupação. Mas respondendo a sua pergunta, Gustavo, sim, o home office e a localização, na verdade, da empresa, ou home office ou a localização da empresa são os principais pontos. São diversas as vagas, por exemplo, em Alphaville, que profissionais que moram na zona leste de São Paulo, e para quem não conhece, isso daria algo como 25 quilômetros. Até mais. Dependendo da zona leste, sem dúvida. Profissional não aceita. Porque daria 1h30, 1h40, quase 2 horas cada perna, né? A ida... Nós ficamos em Alphaville antes, a gente passou muito na pele isso daí. Exatamente. Eu imagino. E vocês são muito atraentes para quem é de Alphaville ou Exatamente. mais para o interior, né? As empresas de Alphaville acabam absorvendo o pessoal de Sorocaba, Itu e de Alphaville, Osasco ou alguma coisa por aí. Mas quem mora no Grajaú, Zona Sul, esquece. O cara não vai. E esse é um quesito... que tem sido cada vez mais pontuado durante as entrevistas. Tem home office e onde é o local de trabalho. Óbvio, muitos profissionais, e principalmente aqueles que se destacam mais, falam, não, onde é a empresa, eu vou alugar meu apartamento lá do lado, eu vou me virar, eu vou dar um jeito, mas eu não quero ficar a mais de 20 minutos de deslocamento. É a questão da qualidade de vida, né? Então, enfim, isso transcende, como você falou, transcende a questão só da cibersegurança. Sim. Então, todas as áreas estão batendo cada vez mais em cima disso. Alex, puxando para essas questões. Aliás, desculpa, Du, você tinha uma pergunta, a gente acabou passando. Não, a minha principal questão em cima disso né? Estamos vendo que está faltando profissionais cada vez mais qualificados e daí em diante. E você vê o mercado que eu falo assim, sejam faculdades, basicamente, cursos técnicos, o que for, preparando esses profissionais de forma melhor, ou porque assim, eu não vejo, pelo menos na nossa área de segurança, eu não vejo nessa área até de desenvolvimento, essas faculdades, esses cursos profissionalizantes, incentivando que sejam criados cada vez mais profissionais nisso daí. Você vê alguma mudança? O que você enxerga de... Eduardo, eu vejo. Que a velocidade que isso está acontecendo ainda não bate a velocidade da necessidade que está sendo criada. Então, o quanto o mercado está evoluindo e precisando desses profissionais, mesmo com pequenas iniciativas de aumentar o número de formação de profissionais, não tem sido suficiente. Vou te dar 2 ou 3 exemplos. Existem faculdades especialistas hoje na parte de formação de desenvolvedores, a própria Banditech,
que é uma faculdade perto da Avenida Paulista, focada só na formação de desenvolvedores ou profissionais de tecnologia. A gente inclusive está assessorando uma ONG que está... eu já ouvi falar de 2 empresas como essa, eu não lembro o nome agora, mas é uma ONG dedicada a pegar profissionais ou a população carente e ensinar desenvolvimento para eles. Ensinar desenvolvimento ou em Java, ou em .NET, ou qualquer linguagem que apareça por aí. O que, aliás, é fantástico, né? Porque você atinge principalmente essa camada onde tem mais dificuldade de conseguir emprego, e joga para um mercado que está sedento por profissionais. A gente tem um estudo na própria Robert Half que mostra, a gente fala do nível de desemprego aí oscilando entre 12 e 13. Quando a gente faz um corte para profissionais com formação superior completa e acima de 25 anos, o nível de desemprego cai para 5%. Um pouco, por volta de 5%, não lembro o número exato agora, mas para quem quiser pode fazer o download, chama ICRH, Índice de Confiança Robert Half. É bem interessante você ver como a formação, estudar e se desenvolver faz toda a diferença na formação profissional. Então, respondendo, sim, eu vejo algumas iniciativas, mas são poucas e com volume ainda baixo versus o que o mercado está pedindo. Iniciativas pontuais, né? Esse é um ponto legal. Eu tenho aqui até 2 dados que eu trouxe para poder passar para vocês, que vai de encontro exatamente o que a gente falou, tá? Você comentou aqui da escassez do mercado, né? Então, nas organizações, né? Que foi o que o Alex comentou. Legal, uma coisa é a escassez do mercado, a gente olhando aqui para pessoas, mas dentro das organizações, como que a gente consegue reter essas pessoas? A gente tem time para poder responder a esses incidentes, enfim, essas tratativas. A gente sabe que o crescimento é exponencial, né? Então eu tenho 2 dados para... Depois esses dados, as fontes vão estar nas nossas redes sociais, então sigam a gente lá no LinkedIn, Red Belt Security, as fontes vão estar lá, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Então, segundo a Global Information Security Workforce de 2017, tá? 2/3 das empresas entrevistadas, tá? Não possuem time suficiente para resposta às frentes de cibersegurança. Ou seja, as empresas estão procurando. Aí a gente vem aqui para um dado alarmante, que acho que vem muito de encontro com o que o Kai estava comentando. O gap de profissionais deve atingir 1,8 milhões em 2022. Isso a gente está falando no mundo, tá? Um aumento aí de 20% em relação à projeção feita em 2015. Aí quando a gente fala para a nossa realidade aqui, América Latina, né? Então um pedacinho disso aqui é Brasil, a escassez deve chegar a quase 200 mil profissionais até 2022. Ou seja, essas iniciativas pontuais, com certeza elas não vão conseguir responder a essa necessidade do mercado. Aí um ponto legal até para conectar aqui, qual que é a visão do Alex em cima disso, né, dos desafios de tecnologia, e tecnologia no final do dia, o pilar que eu comentei com vocês, né, pessoas, processos e produtos, são produtos de tecnologia. Não adianta eu ter pessoas e não ter produtos e não ter processo, assim como, enfim, vice-versa. Então, quais são os desafios para poder fazer isso parar de pé, né? Legal, eu vou lá, invisto num CIEM, e aí eu não tenho time internamente. E as empresas, acho que está muito claro que hoje em dia o foco não é investir em crescer, em estruturar uma área de cibersegurança, é trazer empresas que conheçam muito dessas problemáticas do dia a dia e façam a gestão disso. Qual que é a visão do Alex em relação à terceirização desse tipo de serviço? Qual que é o seu ponto de vista em relação à mitigação da informação, segurança? A gente vai falar mais para frente nos próximos episódios de LGPD, enfim. Mas qual que é a visão do Alex lá, o CSO, que sofre no dia a dia, né? Se a gente está seguro ou não, e colocar confiança na mão de um terceiro, enfim. Qual que é a sua visão em cima disso, Alex? O que acontece, Gustavo, é que no final do dia nós não temos tantas opções assim, porque as empresas são muito racionais do ponto de vista financeiro, e você conseguir justificar para o business a montagem de um centro de operação de segurança com todas essas ferramentas, com todas essas pessoas, é extremamente complicado, porque ele exige um investimento inicial alto, geralmente na casa de milhões para começar, e teria que ter uma equipe especializada relativamente grande, dependendo da estrutura da empresa, para poder manter isso operando.
E aí você começa a entrar em questões aí de turnover, atualização do profissional e das tecnologias. Tudo isso no final do dia acaba impactando muito no orçamento de TI. E o orçamento de TI já é uma fatia, muitas vezes pequena dentro das empresas, e a fatia de segurança da informação é menor ainda. Então as empresas querem ter uma previsibilidade dos seus gastos, elas preferem cada vez mais migrar para um modelo de assinatura que seja previsível quanto que vai ser investido a cada mês e a cada ano em determinado assunto. Isso também abrange a segurança da informação. Então, no meu caso, a minha preocupação realmente é trazer dentro do meu orçamento a maior quantidade de serviços, a maior quantidade de tecnologias possíveis para a empresa, para poder atender os requisitos de segurança, atender os requisitos do negócio principalmente, né, muito mais do que os de segurança, e ter a confiança que dentro desse custo e desse benefício eu consiga ter uma empresa que entregue profissionais capacitados, tecnologia a melhor tecnologia possível, a última linha da tecnologia, com o custo que cabe no meu orçamento. Então não é fácil, mas eu não vejo como nós podemos fugir da terceirização em algum nível. Geralmente as empresas estão muito mais no modelo de ter uma equipe relativamente sênior própria, gerenciando contratos terceirizados, né? Esse é o modelo que eu tenho cada vez visto mais dentro das empresas. E eu não vejo muito como fugir. A não ser que seja uma empresa com um segmento muito específico, é difícil você justificar um modelo diferente desse. Sim. E tem uma empresa aí que, enfim, viva isso o dia a dia, né? Caio, você tem algum ponto em relação a essa questão de terceirização? Enfim, acho que para vocês é um tanto quanto indiferente, né? Enfim, buscar os profissionais para as empresas e para as consultorias que terceirizam, enfim. Eu brinco dentro da empresa que, no fundo, a gente está em um dos dois mercados que todo mundo precisa, né? Ou você precisa de dinheiro ou você precisa de gente. A gente acaba achando pessoas, né? Mas sim, o que eu posso colocar em relação a esse ponto que eu acho bem interessante é que quando você terceiriza, obviamente a empresa que está prestando serviço para você presta serviço também para outros clientes. E de certa maneira você está otimizando um recurso escasso, porque é o mesmo profissional de segurança que está prestando o serviço para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, para a empresa C, para a empresa D, fazendo com que você otimize o tempo hora desse profissional. Então faz todo sentido. Eu sou completamente a favor da terceirização, não só por isso, mas também quando você vai para a estratégia do negócio, pode ser importante você ter também flexibilidade na sua demanda. Imagina que você fez um investimento de milhões, como o Alex colocou, e aí amanhã saiu uma nova tecnologia e você fala, putz, cara, esses milhões que eu coloquei aqui para montar isso daqui dentro dessa premissa já não é mais uma premissa válida. Então, a própria terceirização te dá flexibilidade. Você fala assim, senhor fornecedor, ou você muda ou eu mudo você, né? É simples assim, né? Então, olhando para a estratégia da empresa, eu acho óbvio que no curto prazo sai um pouco mais caro, né? Mas quando você olha o longo prazo, a flexibilidade e a vantagem estratégica que isso dá, poxa, faz todo sentido. E a velocidade que traz a você estruturar isso, né? Porque sim, plug and play. Exatamente. Se a gente falou aqui que tem escassez de pessoas no mercado e o mercado tem muita vaga, a gente sabe que não é do dia para a noite que as empresas conseguem estruturar aí uma área de cibersegurança. E é um ponto, né? Se a gente que presta serviço, a gente se vira nos 13, imagina aí o pessoal que está do outro lado tendo que estruturar essas áreas. Um outro ponto aqui, Caio, que eu acho muito legal, né? A gente fala muito da questão da busca, né, de profissionais no mercado. Na sua visão, que vem, enfim, conversa aí diariamente, né? O seu time conversa diariamente aí com muitas pessoas. Falta o quê? Falta profissional qualificado? Tem muito profissional aí aspirando o mercado de segurança, não de tecnologia, mas de cibersegurança. Acho que o ponto principal até para quem está ouvindo a gente, né? A gente está falando muito de que tem muita vaga, a demanda vai crescer muito, e a gente está falando que as pessoas, né, e no geral, estão se qualificando pouco.
acho que fica até uma dica aí pro pessoal, né? Poxa, vamos correr atrás aí de qualificação, entendimento das tecnologias. O Alex comentou aqui né, a visão dele, né, do que as empresas têm que se preocupar aí, iniciando essa movimentação para a criação aí de uma área de cibersegurança. O Caio comentou bastante aqui os desafios aí de encontrar pessoas. Na sua visão, é o que falta realmente é isso? É o profissional qualificado? É o profissional ir atrás da informação? Falta. É exatamente o que falta. E é impressionante como no mundo da tecnologia e principalmente da cybersecurity, estar atualizado é tão difícil quanto estar qualificado. Porque são inúmeras iniciativas de tentativas de penetração dentro de um sistema e maneiras diferentes, e tem sempre um indiano, um chinês, tem sempre um cara tentando fazer alguma coisa diferente para quebrar a sua segurança, enfim. Então falta gente qualificada, sem dúvida nenhuma, e estar qualificado não é só, ok, peguei meu diploma, volto a estudar daqui 5 anos. Esquece, cara. Você precisa estar sempre lendo, sempre escutando podcasts, sempre dia a dia. Indo atrás, fazendo cursos, fazendo seminários, fazendo o que quer que seja, para continuar atualizado, porque senão a onda te engole. Você já não é mais um profissional desejado no mercado. Exatamente, a gente percebe muito isso. Eduardo, tem algum ponto que você queira colocar para os nossos convidados? Na verdade, mais para o Alex agora, uma parte da tecnologia. A gente está vendo várias empresas, né, um movimento muito grande no mercado. Primeiro de aquisições de empresas, né, de produtos de software, ou seja, orquestração, resposta automatizada a incidentes. E até um movimento muito grande das próprias empresas, um pouco mais já old school no mercado, aí, que a gente fala em empresas antigas de antivírus, que a gente nem chama mais disso, elas transformando, né, para ferramentas de EDR, MDR, algo do tipo, ou seja, que a própria ferramenta identifica, ela mesma responde já a um determinado tipo de incidente e só te notifica. Você já está vendo isso como uma realidade ou ainda um sonho? Um sonho que eu digo lá fora estão fazendo, estão começando, mas ainda não é uma realidade no nosso cenário aqui no Brasil. O que você enxerga? E claro também que eu sei que você conversa com outros, né, profissionais da área. Como que está esse movimento aqui no Brasil? Olha, Eduardo, na verdade eu não vejo que nós estamos tão longe assim não aqui no Brasil, né? Todos esses players, os principais aí, americanos, europeus, israelenses agora, né? Que Israel também é uma força aí dentro do mercado de cybersecurity, já estão tentando ter representação e representatividade aqui no Brasil, né? Já tem aí ou vêm fundar escritório ou fazem parcerias para estarem aqui no mercado brasileiro. Então, eu não vejo que esteja indisponível para nós essas tecnologias, né? Elas estão disponíveis. O que ainda pode estar acontecendo muitas vezes é que as empresas ainda não estão fazendo os investimentos suficientes para terem essas tecnologias mais modernas. Afinal, são caras também, né? São caras, muitas são caras, e nós estamos sempre falando aí, muita tecnologia está em euro, está em dólar, não é fácil fazer esse investimento. Mas eu vejo como um caminho sem volta. Quando nós falamos de orquestração, de automatização, vem justamente de encontro àquela questão da mão de obra, né? Quanto mais automatizado, mais orquestrado, menos pessoas você precisa para o seu centro de segurança, né? Ou para o SOC, tanto do lado da empresa como também do lado da consultoria que está fornecendo esse serviço, né? Ela consegue ser mais eficiente, ela consegue atender mais clientes, consegue atender mais eventos com menos pessoas operando as ferramentas, porque as ferramentas já têm uma tecnologia, já tem um machine learning, uma inteligência artificial que vai permitir com que ela seja mais eficiente e tenha resultado melhor. Então, eu vejo como algo inexorável. É uma questão de tempo, talvez tenha ainda um atraso aí para algumas empresas conseguirem consumir essa tecnologia, mas é um caminho sem volta. O Brasil não vai ficar tão longe assim não, porque o crime cibernético aqui no Brasil é extremamente sofisticado, a gente não consegue ficar tão longe atrás dessa maneira. Acho que um ponto importante que vai muito do que a gente estava comentando, batendo em pessoas novamente, né? Se a gente está falando de tecnologias disruptivas, as novas tecnologias aí, Eduardo comentou bem em relação ao SOAR, a gente vai falar no episódio mais à frente dessas tecnologias, né? Colocar ou não colocar isso no budget. Se já está difícil a gente encontrar pessoas para operar
e não só operar, né, mas enfim, até colocar para funcionar as tecnologias mais conhecidas de mercado, né? Imagina a gente então trazer aí profissionais de software no mercado brasileiro. Eu diria que é um desafio muito grande. Legal, pessoal. Eduardo, mais algum ponto? A gente falou a questão da terceirização, era um ponto que a gente queria tocar, sentir um pouquinho aí do Alex, né? O outro lado, sentir um pouquinho do Caio aí, a questão da aquisição aí, né, desses profissionais, a questão da qualificação é algo que bate bastante. A gente sofre isso no dia a dia. A gente tem aí inúmeras vagas em aberto, o processo, a gente até brinca às vezes, será que a gente está pegando muito forte aqui no processo de qualificação técnica? Eu acho que não, né? Acho que a gente quer aí do nosso lado pessoas qualificadas que queiram ir atrás aí de informação para poder aí estar se qualificando cada vez mais. Legal, pessoal. Mais algum ponto? Eduardo, Caio, querem contribuir com mais alguma informação? Alex? Gustavo, eu acho que eu posso contribuir, assim, nós falamos muito do profissional, ele ter a responsabilidade de sempre estar se atualizando e tudo mais, mas ao mesmo tempo nós temos que ter a ciência que é muito caro se atualizar, especialmente no Brasil, né? Você vai fazer uma formação de primeira linha, você está falando de investimento aí na casa de um curso aí na casa de R$5.000, R$6.000. Você vai fazer um treinamento, uma prova de certificação de primeira linha das grandes associações estrangeiras aí, nós estamos falando de $500, $600. Isso é bem grande, é um investimento bem grande para fazer do ponto de vista da pessoa física, né, da pessoa tirar do próprio bolso. E o Brasil ainda continua com crédito muito caro, ainda continua com pouco acesso a crédito, então isso é problemático, né? A pessoa muitas vezes acaba tendo que entrar numa dívida para conseguir se formar e às vezes tem uma preocupação de quando que ela vai conseguir ter o retorno sobre aquele investimento. Então, eu acho que a conjectura macroeconômica, ela melhorando, tendo mais crédito mais barato, o profissional também vai ter mais condição de investir na própria formação. Uma vez que eu li uma frase que ficou muito na minha cabeça, era alguma coisa, eu não lembro, mas era alguma coisa exatamente, era uma coisa mais ou menos assim. Algumas pessoas têm medo de pagar treinamento para os seus funcionários e depois eles irem embora. Exato. E aí ele fala assim, então tenta não treinar e deixar que eles fiquem. Né? O fundador da Ford, se não me engano, que fala essa frase. Teve alguém famoso, algum grande gestor que falou isso. E às vezes, não necessariamente financiar, mas incentivar, abrir espaço na agenda do profissional, né? Poxa, então vai precisar se deslocar para Campinas para fazer um treinamento toda sexta-feira, ele tem que ir embora às 4 horas da tarde, por exemplo. Poxa, por que não, né? Por que não? E Caio, para finalizar, tocando nesse assunto da questão de enfim, estudar no Brasil hoje ainda é muito caro, é um diferencial as empresas que investem na qualificação dos seus profissionais? Enfim, eu entendo que sim, mas no momento da entrevista, isso é colocado na mesa? Olha, qual que é o plano de trabalho que eu tenho nessa empresa? Qual que é o meu plano de carreira? Eu vou ser um especialista técnico? Não, eu vou ser um gerente, eu vou ser um diretor. Porque a gente vê muito hoje diversas formas aí das carreiras, né? Então tem a W, a Y, enfim. Qual que... Na sua visão aí do seu time que você vem passando no dia a dia, isso é um diferencial? As empresas apresentarem um plano estratégico de crescimento aí bem consolidado para as pessoas? O que tem chamado a atenção no momento do profissional dar o sim, né? Ele fala, não, legal, quero fazer parte dessa nova equipe. Além dos pontos que a gente já colocou aqui, por vezes vestimenta, por vezes home office ou a localização, mas uma coisa que tem chamado bastante atenção é se a empresa na qual aquele profissional vai trabalhar está trabalhando com tecnologia de ponta ou não. Isso muitos perguntam. Olhando para uma linha de desenvolvimento, por exemplo, você vai falar para um profissional jovem, olha, vamos lá, agora você vai desenvolver em Delphi e COBOL. O cara fala, não tem ninguém aí com Ruby, né? com JavaScript, um Angular, alguma coisa mais moderna que eu possa, ou um React, para iOS, mobile, o que quer que seja. Isso tem chamado a atenção. Em termos de plano de carreira, é sempre muito difícil discutir, porque no fundo, quem tem que fazer o plano de carreira é o dono dela, né? É o profissional. Porque você também,
muitos não sabem onde querem chegar, né? Então não adianta você construir todo um plano de carreira, olha, em 10 anos você vai virar gerente, diretor. Poxa, deixa que eu construa a minha carreira e eu chego onde eu quero chegar. Me dá meios para isso, né? Isso tem chamado a atenção. Mas a retenção está muito em ajudar o profissional a continuar se desenvolvendo. Seja um desenvolvimento técnico, como conhecer uma nova ferramenta, conhecer uma nova tecnologia e aí por diante, ou, para aqueles que querem, um desenvolvimento de soft skills, um desenvolvimento de como fazer gestão de pessoas, como fazer gestão de um time, liderar uma squad, liderar um projeto de grande porte. Isso tem sido bastante questionado e bastante desejado e influente na hora de falar sim ou não. Legal. Show de bola, pessoal. Acho que a gente conseguiu passar por pontos bem interessantes aqui, tecnologia e pessoas. Eu agradeço a presença do Alex, do Caio. A gente chega ao fim de mais um Redcast. Para você que então tem o desejo aí de acompanhar as novidades, as informações de cibersegurança, acompanhe a gente no LinkedIn, no Twitter. Voltamos no próximo episódio, tá, pessoal? Então, dando um spoiler aí, a gente está no segundo episódio, são 4 episódios. O próximo episódio nós vamos falar sobre as novas tecnologias. Então o Eduardo falou um pouquinho, deu uma pincelada em relação a software e tudo mais, a gente vai explorar um pouquinho sobre isso e se a gente deve considerar isso no budget ou não, tá? Então a gente falou aqui com o Alex como a gente cria isso, né? Quais são as tecnologias que a gente tem que pensar desde o começo, conversou um pouco com o Caio, o desafio das pessoas, né? E na próxima a gente vai entrar aqui o desafio das novas tecnologias, né? Resposta a incidentes e tudo mais. Não deixe de conferir, então, esse terceiro episódio. A gente vai ter aqui os nossos convidados, Nicolas Zucco, diretor de cibersegurança da Microsoft, tá? E o Rony Teixeira, CSO da True Seguros. Então vejo vocês aí na próxima. Um abraço, pessoal, e agradeço novamente Alex, Caio e Eduardo pela presença. Gustavo, obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Caio. Obrigado aos convidados. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Redcast.